Abra aí a sua Bíblia, Marcos 5,36. Já achou? Levante sua Bíblia, por favor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala com todos nós. É a tua palavra o mais importante de tudo. O mais importante não é a nossa oração, não é o que nós falamos, mas é o que o Senhor fala. Fala o que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos. Que essa palavra fortaleça cada uma dessas pessoas, meu Pai. Usa a minha boca, mas dá entendimento espiritual para todos. Em nome de Jesus, que esse povo seja abençoado. Diga: meu Deus, fala comigo e me faça entender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Olha para mim, por favor. Qual é o assunto de hoje? Hoje nós vamos falar sobre o poder do crer. Há poder quando você crê. Poder no crer. Olha uma situação difícil que Jairo estava enfrentando. Só para você compreender, ele tinha saído de casa e foi ao encontro do Senhor Jesus, porque a filha dele estava muito mal. Quando ele chegou até o Senhor Jesus prometeu ir na casa dele. E ele estava andando com o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus parou para atender uma pessoa. E chega uma notícia bomba para ele: não incomodes o mestre, porque sua filha morreu. Uma situação complexa, uma situação humanamente falando impossível, irreversível, mas para Deus não é impossível. O Senhor Jesus sabia que aquelas palavras ia baquear ele. E o Senhor Jesus, no versículo 36, Marcos 5,36, diz assim: e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas. E depois: crê somente. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim: bispo, eu não sei o que fazer da vida, eu estou enfrentando muitos problemas, eu não sei que rumo tomar, eu não sei o que fazer. Eu sei o que você pode fazer. Você pode crer em Deus. Ele diz: só creia, crê somente. Em outras palavras, se você crê, deixa o resto comigo. Quando uma pessoa crê mesmo, de verdade, a postura dela é diferente. As palavras de quem crê são palavras diferentes. Quando uma pessoa não crê, ela vive reclamando da vida, ela vive se queixando. O que sai da boca da pessoa são palavras fracas, tanto falando com os outros, como falando com ela mesma. Ela acha que ela está perdida, ela acha que não tem mais solução, ela acha que não tem mais saída. E quando ela abre a boca, ela só abre a boca para reclamar ou para culpar os outros. Isso não são palavras de quem crê. Quando uma pessoa crê, pode estar tudo contra ela, ela vai em frente, ela não para. Lembra de Davi? Davi tinha contra ele os irmãos, Davi teve contra ele o leão, Davi teve contra ele o urso, Davi teve contra ele o Golias, Davi teve contra ele o próprio rei Saul, Davi teve perseguições contra ele, mas ele venceu tudo, porque mesmo tudo contra, ele creu. Ele creu. José teve os irmãos dele com inveja. Na própria família ele se deparou com a inveja. É difícil quando você se depara com a inveja dentro da sua própria família, mas ele se deparou com isso. José se deparou com a injustiça que a mulher de Potifar fez com ele. José se deparou com a prisão, mas mesmo com injustiça, com prisão, com inveja, ele venceu. Mesmo com tudo contra, ele continuou crendo em Deus. Pare com esse negócio de achar que a sua vida é a mais difícil de todas.
Pare com esse negócio de achar que tudo para você é mais difícil. Às vezes eu atendo uma pessoa e a pessoa diz assim: bispo, para mim tudo é mais difícil, sempre foi mais difícil do que para todo mundo. Pare de enxergar assim, porque nada é fácil para ninguém. A vida é dura, a vida é difícil, mas quando você crê, você vence as dificuldades da vida. Era uma situação complexa de Jairo, muito difícil, mas Jesus só mandou ele crer. Quando você crê, Deus vê que você crê. Quando você crê, o mal vê que você crê. Quando você crê, você está forte, você está iluminado. Quando você crê, a sua postura é diferente. Tudo acontece para você parar. Você não tem apoio de ninguém, você está com uma situação ou em uma situação que você não tem controle. Porque o ser humano gosta de ter controle de tudo, e às vezes nós passamos por situações que nós não temos controle de nada. Você gosta de ter dinheiro para tudo, mas tem momentos que nós não temos dinheiro para nada. Mas quando você crê, isso não te para. Isso não te para. Isso não te destrói. Nós temos N mensagens na Bíblia que o Senhor Jesus destaca a palavra crer. Porque quando você crê, se você lê João 11:40, coloca o versículo por favor na tela. Olha só, olha só. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres, verás o quê? A glória de Deus? Olha para mim por favor. Olha o que ele disse para as irmãs de Lázaro no momento difícil. Eu não já falei? Se crê, vê a glória de Deus. Se não crê, não vê. Muitas pessoas, elas deixaram de crer quando estavam perto de uma grande vitória. Muitas pessoas deixaram de crer no momento difícil da vida. E eu quero que você entenda: se você não tem fé para suportar os momentos difíceis da sua vida, você não vai ter coisas grandes de Deus. Se você não tem fé para esses momentos que não está acontecendo nada, para esses momentos que só acontecem coisas ruins, se você não tiver fé para se sustentar nesses momentos, esquece as coisas grandes de Deus. Você não vai experimentar. Uma vez minha esposa, ela começou a plantar. Nós passamos em um lugar onde ela fez uma horta. E eu vi terra chegando, eu vi ela chegando com a mão suja. E um dia ela falou assim: amor, você rega para mim, que eu não reguei hoje. Você rega para mim? Eu falei: tá bom. Peguei a água, fui lá jogar. Não tinha nada, só vi terra. Aí eu falei assim: amor, eu molhei, não tinha nada lá não. Eu molhei. Ela disse assim: não tem, eu que plantei, vai nascer. A semente estava lá embaixo. É difícil quando você está lá embaixo. É fácil quando sua vida está lá em cima. É fácil quando você tem crédito. Difícil é quando você não tem crédito com ninguém. É fácil quando você tem dinheiro para tudo. Difícil é quando você não tem dinheiro para nada. É fácil quando está todo mundo do seu lado. Difícil é quando todo mundo desaparece. A semente estava lá embaixo, na escuridão, mas ia nascer. Ela estava regando porque ela estava crendo que ia nascer. Quando você é uma pessoa que crê em Deus, você sabe que vai nascer a sua vitória. Você sabe que a sua luta não vai durar a vida inteira. Você sabe que Deus não vai falhar com você. É impossível Deus mentir. No mundo dos negócios, a maior preocupação sua não é com sua parte, é com as pessoas que negociam com você. Você garante a sua parte, mas você não garante a parte da pessoa. E quantas pessoas dão calotes, quantas pessoas dão golpes, quantas pessoas mentem, quantas pessoas prometem uma coisa e fazem outra. Mas você não corre risco com Deus. É impossível, a Bíblia diz, Deus mentir. É impossível Deus mudar. Ele não muda. Eu já prego essa palavra
há muitos anos. Em todos os lugares que eu passei, aqui em São Paulo, no Rio, na Bahia, em Minas, em todos os lugares que eu preguei essa palavra, eu vi Deus se manifestar, porque Ele continua o mesmo. O que precisa são pessoas crendo nele. Eu já vi pessoas enfrentando momentos tão cruéis, tão difíceis, que pareciam que iam enlouquecer. Aqueles momentos que não acontecia nada de bom, aqueles momentos que a pessoa não tinha apoio de ninguém, aqueles momentos que tinham crianças precisando serem sustentadas, aqueles momentos difíceis de quem já ajudou muita família e não estava podendo ajudar em nada, pessoas que tinham condições de comer em qualquer lugar e de repente não tinham condições de comer nem dentro de casa mais, pessoas que pareciam que iam ficar loucas, porque todo mundo virou as costas, mas continuaram crendo, e hoje são os maiores testemunhos da igreja. Quando Jesus ouviu as palavras que Jairo ouviu, ele disse assim: ó, Jairo, crê somente, creia. Sabia que uma das coisas que dói no coração do pastor é que a fé não é de todos. Nem todos têm fé. A fé não é de todos, a Bíblia diz. Mas se Deus te deu essa fé, então creia nele. Mesmo que você não esteja vendo nada, mesmo que você esteja no momento mais escuro da sua vida, creia, porque você vai ver que Deus nunca falhou. Ele não falha. Mesmo com tudo contra, os heróis da fé venceram. Moisés venceu. Mesmo com Faraó contra, mesmo com Corá, Datã e Abirão, mesmo com traição dentro do próprio povo dele, mesmo com situações difíceis da própria irmã dele, falando mal dele com o irmão, ele venceu. Quando você crê, você vence. Não adianta você crer 1 mês, 2 meses e daqui a pouco deixar de crer. Quando você deixa de crer, você começa a ficar fraco. Tudo só é possível que crê. Se você ler Marcos 9, 23, coloca aqui por favor, põe na tela. E Jesus disse-lhe: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Veja que sempre tem a palavra crer. Se você ler Hebreus 11:6, põe na tela para mim por favor. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, lê alto agora, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Creia. Se você quer se aproximar de Deus, creia. Talvez você diga assim: ah, bispo, o senhor não sabe o que se levantou contra mim. Eu posso não saber o que se levantou contra você, mas eu sei que o que está escrito aqui, ó, que o mal vem por um caminho, mas foge por 7. Isso eu sei. Eu posso não saber o seu problema, a sua situação, detalhes da tua vida, mas eu sei que se você crer nessa palavra, sua vida muda. Talvez você diga assim: ah, o senhor não sabe que Deus me abandonou, esqueceu de mim. Eu acho que você esqueceu de ler a Bíblia, de crer nessa palavra, porque está escrito: ainda que a mãe esqueça do filho que amamenta, eu não me esquecerei de ti. Deus nunca se esqueceu de você. A única coisa que Ele precisa é, mesmo enfrentando tudo que você está enfrentando, você continue crendo. Está difícil, bispo, creia. E tenha cuidado, porque nesses momentos que a sua vida está parada, que não acontece nada de bom, ou de repente está acontecendo até coisas ruins, cuidado, porque tem pessoas que não entendem o que você plantou, ou vem plantando, e vão criticar a sua fé, e vão querer semear coisas para você deixar de crer. O mal sabe que quem crê vê a glória de Deus. Tudo só é possível para quem crê. Tem vários versículos na Bíblia, várias passagens, o Senhor Jesus falando sobre crer. Crer. Quando a
pessoa crê, ela não foge. Está escrito: quem crê não foge. Olha só, lê alto aí. Aquele que crê, é a parte B do versículo de Isaías 28:16. Olha para mim, por favor, não foge. Se você está fugindo, é porque está faltando essa fé para crer em Deus nesse momento difícil. Mediante a fé, nós estamos guardados por Deus. Quando você está crendo, você está na fé, Deus te guarda de todo mal. A sua fé, ela te liga a Deus. Não é que a fé, o papel principal dela não é conquistar, não. Ela também é uma ferramenta para conquistar, mas o principal dela é para te levar a Deus, a depender de Deus, a contar com Deus, e no final ter a sua alma salva. Há um poder na fé. Tem coisas que você precisa saber. Há poder na oração, mas de repente você não ora. Há poder na meditação, na palavra, mas de repente você não medita. Há poder no crer, e de repente você não crê. Deus não é mágico. Deus tem todo o poder, toda a autoridade. Deus pode tudo. Eu já vi aqui acontecendo testemunhos pequenos e testemunhos grandes. Hoje eu ouvi um testemunho de um ex-viciado. Não sei se você assistiu o programa, mas deu só uma direção para ele, para fazer carros pequenos. E ele começou a vender, não tem mais espaço esse ano. Arrebentou, mudou de vida. Hoje uma vida de qualidade, hoje em outra situação, uma direção. Há um tempo atrás, acho que em 2000 não sei se foi 2019, 2020, ele ainda era viciado. Mas agora já está dando testemunho. A única coisa que Deus precisa é que você creia. Não importa a sua cor, sua aparência, se você tem estudos ou não, se fala certo ou se fala errado. Se você crê, o que sai da sua boca é forte. É forte. Se você crê, você fala com você mesmo. Levanta a cabeça, Jadson. Força, Jadson. Ânimo, Jadson. Coragem, Jadson. Se você é uma pessoa que crê em Deus, o que você fala para você te abençoa. Você está sempre se abençoando. O que sai da sua boca é sempre: eu vou arrebentar, vai dar certo. Não importa os obstáculos, as barreiras. Quando você crê é diferente. Tem muita gente que deixou de crer, e bem perto da vitória. De repente se levantou contra você inferno, mas tudo isso é para fazer você parar de crer. Eu vou falar uma coisa: se você crer, esse vai ser o melhor final de ano da sua vida. Se você crer, a coisa vai virar. Se você crer, pode estar dando tudo errado, daqui a pouco vai fazer tudo, Deus vai fazer tudo dar certo. É difícil quando tudo está dando errado. É difícil quando você está cansado, quando você não tem apoio de absolutamente ninguém, nem de quem pode te ajudar e não quer, nem das pessoas que um dia você ajudou. É difícil. Mas quando você crê, isso é vitamina para você. Você viu a mulher dizendo: eu estou morando onde diziam que eu não podia morar, onde diziam que não era para mim. Por que não é para mim se eu creio em Deus? Se eu creio em Deus, não tem esse negócio, não é para mim, porque tudo é possível ao que crê. Então não tem impossível. Eu não fico me olhando de uma forma inferior, não fico me inferiorizando, eu não fico achando que os outros são melhor do que eu. A partir do momento que você crê, você não se considera pior do que ninguém, porque você crê que Deus é contigo. Sabe o que está faltando para muitas pessoas? Continuar crendo, porque o que você não pode fazer, Deus vai fazer. O que não mudou, Ele vai mudar. Fique em pé, diga: eu creio. Fale para você mesmo. Será que você crê? Olha para mim, por favor. Será que você está crendo? Quem não crê, vira e mexe e volta a falar besteira. Volta a falar besteira até de Deus. No seu desespero, na sua falta de crença, você fala até de Deus, como se Deus tivesse falhado com você. Você nem imagina o que Deus tem para você. Se
Se você crê, um dia você vai chegar lá, vai nascer sua vitória. Hoje você está no escuro, hoje está barra, hoje está guerra, hoje está isso aqui para pagar um aluguel, hoje está isso aqui para pagar no último dia. Suas contas é no último dia, quando o banco está fechando, quando a coisa está para vencer. Assim, ó, luta. Você está lá embaixo, na escuridão. De repente você está regando sua semente, sabe com o quê? Com lágrimas. Mas Deus está vendo que você continua crendo. De repente seu marido parou de crer, sua mulher parou de crer, seus filhos pararam de crer. Pessoas te criticam porque você continua crendo. Vai fazer o que nessa igreja? Olha a sua vida. Mas você sabe o que você tem plantado, e você não vai perder para o diabo, porque daqui a pouco vai começar a nascer suas vitórias. Diga: vai nascer minha vitória. A sua crença, a sua fé é sua força. Sua fé aqui, ó, não tem nada a ver com pensamento positivo. É certeza em quem prometeu. Quem prometeu foi Deus, não falha.